Glória a Deus, a graça e a paz, amada igreja. Amém. Que o Espírito Santo de Deus continue nos ajudando a continuar a adoração ao Senhor e agora por meio da exposição da Sagrada Escritura. E convido a amada igreja do Senhor a abrir o livro santo na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos que vão do 23 até o 29. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos do 23 ao 29. Glória a Deus eternamente. E o texto nos diz assim: mediante fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como uma terra seca, mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. Bendito seja o nome do Senhor em todo tempo e em todo momento. E esse texto nos traz a seguinte reflexão: a fé de Moisés como exemplo para os crentes. Dentro do contexto de Hebreus capítulo 11, do 1 até o versículo 40, esses versículos vão do 23 ao 29. Esse título ele nos mostra que a vida de Moisés não é apresentada apenas como uma história do passado, mas como um modelo de fé para todo cristão. As várias atitudes de Moisés é um exemplo de fé, de como a verdadeira fé age em meio às dificuldades da vida e dos muitos desafios e escolhas que nós precisamos fazer. Moisés, como escolhido de Deus para ser o guia do povo hebreu ali no deserto, o libertador do povo que estava escravizado por Faraó no Egito. E a fé dele hoje vai nos trazer um exemplo de que nós devemos seguir para continuar firmes na caminhada rumo à vida eterna. As coisas desta vida, tudo aquilo que pode nos prender a esta vida, fazer com que a gente desfrute mais, admire mais desta vida do que o que Deus tem preparado para os eleitos dele, preparado para os santos. Nós não podemos seguir tudo isso aqui, né, que a vida terrena, ela ofusca o brilho da glória eterna. E Moisés, esse texto vai nos trazer um grande ensinamento aqui, que por meio da fé dele é um grande exemplo para todos nós cristãos. Todos os crentes precisam mergulhar mais no que esse texto de Hebreus fala. Todo o capítulo 11 de Hebreus é maravilhoso o estudo dele, mas tem alguns pontos nesse texto que nos chamam muito a atenção, e essa parte desse texto vai falar muito conosco. Esse texto traz o tema escolhas que definem o destino, e a fé exige renúncia e obediência. A fé de Moisés levou ele a definir o seu destino. Ele fez escolhas. E a fé, ela faz isso, ela exige renúncia. Para fazermos escolhas, é necessário renunciarmos a algumas coisas. É necessária a obediência
à voz de Deus. É necessário a obediência àquilo que Deus fala conosco. A fé ela nos faz refletir, nos faz a enxergar de uma forma diferente tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós aprendemos e nos leva a fazer uma escolha definitiva. É a escolha que vai definir o nosso destino. Se nós vamos escolher aquilo que vai fazer com que o nosso destino seja preso apenas nas coisas desta vida, ou se vamos estar nos preparando para estar na eternidade com Cristo. É a obediência à vontade do Senhor que também nos leva a renunciar, abrir mão de coisas que nos prende aqui. Hebreus capítulo 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé. O autor apresenta homens e mulheres que viveram confiando em Deus, mesmo em tempos difíceis. A fé em ação, é o que nós veremos aqui nesse texto com relação a Moisés. A fé em ação, Moisés como um modelo de fé, que o faz enxergar além do visível e a obediência à vontade de Deus. Nem todos querem abrir mão dos prazeres passageiros, querem mais aplausos, fama, riquezas, mas Moisés ele abandonou todo o privilégio que ele tinha ali no palácio do rei. Ele abriu mão de todos os benefícios, todas as glórias que ele poderia ter ali como um herdeiro de Faraó. E ele preferiu fazer parte do povo de Deus, peregrinando no deserto, sendo humilhado junto com o povo ali, sendo perseguido por Faraó, porque ele tinha uma visão voltada para a eternidade. Ele imaginava na sua mente, provavelmente, de que o que ele estava fazendo, desistindo ali, não se comparava com a glória que estava reservada para o povo de Deus. E nós, cristãos, precisamos entender que tudo isso aqui é passageiro, que tudo aquilo que vem de bandeja para nós é passageiro. Muitas coisas vêm diante de nós para nos prender, para fazer com que a gente se prenda às coisas dessa vida, com que a gente acaba até mesmo virando as costas para Deus. E é onde nós devemos ter muito cuidado e avaliar como está a nossa fé em Deus. Se a nossa fé ela faz com que a gente renuncia tudo aquilo que é posto diante de nós, fitando os olhos na eternidade, na vida eterna, em tudo aquilo que Deus tem preparado para o seu povo. Esta carta aos Hebreus foi escrita provavelmente antes do ano 70 depois de Cristo, e a sua autoria até hoje não pode ser comprovada com exatidão pelos estudiosos, mas há fortes candidatos à sua autoria. E o primeiro desses candidatos é Paulo, o segundo é Barnabé e o terceiro é Apolo, embora tudo indica que a autoria está mais voltada para Paulo. Esta carta foi endereçada a judeus convertidos ao cristianismo, que estavam sendo tentados a retornar ao judaísmo, ou então a judaizar o evangelho. Esses novos cristãos saíram da religião do judaísmo e se converteram ao cristianismo. Muitos judeus, nada satisfeitos com a saída deles do judaísmo para o cristianismo, ficaram provocando-os para que retornassem à religião. Quando aqueles judeus perceberam que muitos daqueles novos convertidos não queriam retornar à religião, decidiram então trazer regras da lei para dentro do cristianismo. O autor aos Hebreus escreve a esses cristãos, corrigindo-os, exortando-os por conta do grave perigo que corriam de abandonar a verdadeira fé. Eles haviam sido libertos da prisão religiosa em que viviam e agora corriam um sério risco de retornar a essa prisão, a antiga vida, voltar a usar preceitos antigos das quais já havíamos deixado para trás, pois Cristo já havia cumprido toda a lei mosaica. O tema principal dessa carta é a total supremacia e suficiência de Jesus Cristo, como revelador e mediador da graça de Deus, também o mediador da nova aliança. Hebreus 1, versículo 1 ao 4, apresenta Cristo como a plena e definitiva revelação de Deus.
O povo de Deus agora deve confiar exclusivamente em Cristo, cuja morte expiatória, ressurreição e ascensão abriram caminho para o verdadeiro santuário celestial da presença de Deus. E esse texto que nós acabamos de fazer a leitura, Hebreus 11, versículos do 23 ao 29, dentro do contexto do capítulo 11, onde narra a fé de homens e mulheres do Antigo Testamento. Aqui nesta passagem, os versículos do 23 ao 29, o autor aos Hebreus mostra como a fé de uma família cooperou para que os propósitos divinos e protegeu a criança que era separada para o cumprimento desse propósito. Ele seria o libertador do povo de Deus ali da escravidão no Egito. A mãe de Moisés o ensinou o temor ao Senhor, a fé no Deus verdadeiro, conforme o versículo 23. Moisés, já adulto, teve toda a capacidade espiritual para rejeitar títulos, fama, reconhecimento, luxo, prazeres passageiros que o pecado oferece, conforme os versículos do 24 ao 26. Por intermédio da fé, Moisés abandonou o Egito, não se preocupando com a ira do faraó, conforme o versículo 27. Seus olhos estavam focados em algo mais excelente, focado no Deus invisível, mas que era presente no meio do seu povo. Pela fé celebrou a Páscoa, um ato que apontava para a continuidade do memorial pascal e seu cumprimento em Jesus Cristo, conforme o versículo 28. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, conforme o versículo 29, confiando na palavra de Deus. Foi pela fé que Moisés realizou tudo isso. E esse texto ele destaca alguns pontos muito importantes. O primeiro ponto, mediante a fé, a confiança inabalável em Deus. O segundo ponto, a fé determina as decisões. Terceiro ponto, a escolha em fazer parte do povo de Deus. Abandonar o prazer momentâneo e passageiro, conforme o versículo 26. A fé, o quarto ponto, a fé direciona a visão. Quinto ponto, a fé reconhece o nosso livramento. E o sexto ponto, a fé vence as nossas dificuldades. Que o Senhor possa, na sua infinita bondade e misericórdia, abrir o entendimento de cada um dos que aqui estão, para que possam verdadeiramente receber a mensagem de Deus. Tudo aquilo que o Senhor deseja falar ao coração de cada um aqui nesta noite. E com base nesse pequeno resumo, podemos então entrar na exposição do texto de Hebreus capítulo 11, versículos do 23 ao 29. E o versículo 23 vai nos mostrar o primeiro ponto, mediante a fé. O versículo 23 diz: mediante fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum e não temeram o decreto do rei. Mediante a confiança inabalável depositada em Deus. Os pais de Moisés agiram contrariamente à ordem humana. A fé é apresentada como a certeza de coisas que se esperam, conforme Hebreus 11, versículo 1. E que Deus possa abrir o coração dos jovens também, que precisam também ouvir a mensagem do Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar ao coração de cada um aqui. Não é verdade? Deus ele é maravilhoso, Ele tem misericórdia e Ele ama cada um de nós para podermos receber aquilo que Ele tem para nós, que é a salvação eterna. E aqui essa certeza se manifesta com coragem e obediência a Deus, acima do medo das autoridades terrenas. Foi exatamente o que os pais de Moisés fizeram. Eles não temeram
a ordem do rei. Conforme Êxodo capítulo 12, Êxodo capítulo 1, versículo 22, vemos Faraó ordenando que todos os filhos dos hebreus fossem lançados no Nilo, deixando apenas as filhas. Porque o Faraó, ele olhou e viu que o povo hebreu se multiplicava de forma extraordinária. E ele começou a temer a forma como aquele povo estava crescendo, como aquele povo se multiplicava. Então a ordem do Faraó foi exatamente essa, para as parteiras ali, para as mulheres que ajudavam as hebreias a dar à luz, de que quando nascesse um menino, que essa criança ela fosse lançada no rio Nilo para que morresse, e deixasse as filhas vivas, porque ele temia, né, o crescimento do povo de Deus ali na terra do Egito. Em Êxodo 2, versículo 2, mostra a mãe de Moisés dando à luz um filho e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Pela fé, os pais de Moisés venceram o medo que assombrava o povo hebreu por conta da ordem de um ser humano. Protegeram a criança, pois viram que havia um plano divino, um propósito de Deus na vida daquela criança. Quantas vezes pessoas temem as ordens humanas, ficam preocupados com aquilo que governos determinam, com aquilo que o ser humano prepara para destruir, causar destruição na raça humana. Porém, o que prevalece são os propósitos de Deus. E quando Deus tem propósito na vida de alguém, essa pessoa ela é poupada desde o seu nascimento. Ela é guardada. Deus faz com que essa criança ela seja mantida em segurança. Foi assim com o Senhor Jesus Cristo. Ele foi guardado, ele foi protegido também. Quando Maria deu à luz, Herodes ordenou que todas as crianças, todos os meninos que nascessem fossem mortos. E Maria e José ali, avisados por um anjo, fugiram para que Jesus não morresse. Moisés, quando nasceu, seus pais também o guardaram, porque a mãe de Moisés, viu nele formosura. E por isso que os pais hoje precisam ter muita atenção com seus filhos. Nós notamos aqui o que essa mãe ela fez para proteger aquela criança, que ela percebeu que havia algo divino ali, que havia um propósito de Deus ali naquela criança. E ela então se esforçou junto com seu esposo para esconder aquela criança por 3 meses. Depois o que ela fez? Colocou aquela criança dentro de um cesto, a irmãzinha dele foi lá e colocou dentro de um rio. O rio onde tinha sido preparado ali para que as crianças fossem mortas, se tornou como um livramento para aquela criança. E Moisés foi encontrado pela filha do faraó e foi levado para o palácio. Primeiro para a própria mãe dele, que o criou, o amamentou e o instruiu dentro da palavra de Deus. E o instruiu dentro dos mandamentos do Senhor. Ensinou para ele a fé no Deus verdadeiro, o temor ao Deus verdadeiro. E passado o tempo, ele foi para o palácio. Não podemos permitir que as circunstâncias adversas, que os temores causados por ordens humanas, diminuam a nossa fé em Deus. A nossa confiança no Senhor deve permanecer firme, mesmo em meio aos horrores desta vida. Olhamos e vemos como o mundo está andando. Quantas ordens, quantos planos, quantos projetos para destruir vidas e, sobretudo, vidas, crianças, jovens, adolescentes. Mas os pais não têm que temer a essas ordens. Devem temer tão somente ao Senhor. Buscar a segurança em Deus. Depositar a fé nele. Buscar a vida de obediência. Para que essas vidas sejam poupadas. Ainda que não sejam poupadas aqui, mas que possam entrar no reino dos céus. Que é o melhor que nós temos. É a maior bênção que o ser humano recebe do Senhor. O temor ao Senhor supera o temor aos homens. E a obediência à vontade divina transforma pais frágeis em agentes da preservação
do libertador de Israel, que foi o que aconteceu com os pais de Moisés, apontando para a verdade de que o Altíssimo preserva os eleitos, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Portanto, pais, mães não devem temer quando ordens são postas para poder destruir os filhos. É confiar no Senhor, zelar dos filhos, manter a perseverança, a fé e ensinar os filhos no caminho do Senhor, para que eles possam, quando adultos, chegar, ter a condição, a capacidade espiritual de escolher o caminho que quer seguir, de escolher aquilo que realmente de fato deseja, tomar decisões concretas, decisões das quais não vai causar danos espirituais, mas sim levá-los à presença do Senhor. O Salmo 118, versículo 6, ali o salmista ele escreve: o Senhor está comigo, não temerei o que pode o homem me fazer. Também Mateus capítulo 10, versículo 28 e Hebreus 13, versículo 11. Os versículos que vão do 24 ao 26 nos mostra ali o segundo ponto: a fé determina as decisões. E o versículo 24 diz: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do faraó. A fé dos pais de Moisés, Arão e Joquebede, tornaram dele por experiência, e essa fé o levou a recusar ser filho da filha de Faraó, conforme Êxodo capítulo 2, versículos do 10 ao 12. Os primeiros ensinamentos normalmente são mais importantes do que os primeiros ensinamentos dos primeiros anos de uma criança, são mais importantes do que os anos posteriores na vida dessa criança. Felizmente, a mãe de Moisés esteve com ele quando ele ainda era mais moldável e deve ter educado bem no conhecimento do único e verdadeiro Deus. Como jovem, ele ponderou cuidadosamente a vida do povo simples e temente a Deus, da sua mãe e a vida resplandecente, mas corrupta da corte. Moisés ele teve a capacidade de pesar as duas vidas. De um lado estava um povo cheio de glamour, cheio de vaidades, realizando todos os prazeres da carne, mas não tinha a presença de Deus. Eram pessoas que estavam ali simplesmente vivendo tudo que o pecado oferecia. E do outro lado estava um povo escolhido por Deus. Estava um povo ali que Deus havia elegido como seu povo, que o próprio Deus havia escolhido. E Moisés, com todo o conhecimento que ele tinha, ele conseguiu fazer a escolha correta. Foi um repúdio que ele conseguiu repudiar todo o glamour, toda a vida que resplandecia das glórias terrenas, para conseguir andar com o povo de Deus. Foi um repúdio claro e definitivo. Moisés rompeu com a realeza egípcia de uma vez por todas, escolhido antes ser maltratado com o povo de Deus. Na casa de Faraó, Moisés era grande em poder, instrução e influência, conforme Atos capítulo 7, versículo 22, que ele diz que Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. O versículo 25 e 26 nos mostra ali o segundo ponto, está dentro do segundo ponto, que mostra escolha em viver e fazer parte do povo, recusando os prazeres momentâneos que o pecado oferece. O versículo 25 diz: preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. E o versículo 26 diz: por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Moisés fez uma escolha que mudaria sua vida definitivamente. Fez uma escolha oposta à que a grande maioria faria. Trocaram uma vida de luxo, de riqueza, de glamour, de aparência, uma falsa liberdade, por uma vida de simplicidade, sem grandeza
sem prazeres, mas com valor inestimável, cheio da presença de Deus. Muitos deixam o cuidado do Senhor para buscar ter uma vida de prazer momentâneo e acabam sem nada, sem riqueza material e o pior de tudo, sem a presença de Deus, o que é pior ainda. Porque além de perder tudo aquilo que almeja ter na terra, ainda perde o que é principal, que é a presença de Deus. O pecado é capaz de proporcionar prazeres que não duram quase nada, deixando um enorme rastro de destruição na vida de quem opta por fazer a sua vontade. Muitos estão desejando satisfazer mais a vontade da carne, fazer mais aquilo que a carne deseja. São adolescentes, são jovens, são adultos, são idosos, escolhendo um caminho do qual não trará bons resultados, mas sim destruição e, na maioria das vezes, destruição eterna. No livro de Jó, capítulo 20, versículo 5, ali está escrito: a saber que o júbilo dos ímpios é passageiro e a alegria dos hipócritas é momentâneo. Ou seja, tudo que os ímpios, que os hipócritas buscam na terra, é tudo passageiro, é momentâneo, não tem duração alguma, logo será destruído. E o que restará para eles? Absolutamente nada aqui. E o que está reservado para esse tipo de pessoas? A condenação eterna. O contrário daqueles que buscam, que desejam obedecer à vontade de Deus, a fazer a vontade do Senhor. A fé percebe que o gozo do pecado não sustenta a eternidade, enquanto a comunhão com o povo de Deus conduz ao galardão permanente. A fé percebe que o gozo do pecado não sustenta a eternidade. Tudo que o pecado oferece não garante eternidade alguma, a não ser a eternidade longe de Jesus Cristo, distante do Senhor. E quem é que quer passar a eternidade longe do Senhor? Os sofrimentos nessa terra é passageiro. As dores, as dificuldades, as lutas são passageiras. Tudo aqui passa. Mas aquilo que, a partir do momento que iremos para a eternidade, não tem nada que passa. Se estivermos na eternidade com Cristo, maravilha, porque vamos desfrutar da presença gloriosa do Senhor. Mas e quem partir daqui sem Cristo? Partir daqui abandonando Cristo por deslumbre ao que o pecado oferece. Enquanto a comunhão com o povo de Deus conduz ao galardão permanente, à vida eterna. Não há nada nesta vida que possa tirar do nosso coração o desejo da vida eterna. Devemos focar na vida eterna, assim como Moisés, ele fitou na eternidade, no esplendor da vida eterna. A decisão de Moisés de abdicar, ou seja, de abrir mão aos tesouros do Egito e sofrer o opróbrio de Cristo, deve encorajar aqueles que perderam bens e sofreram o opróbrio, ou seja, o vitupério, por causa da sua fé, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 33 ao 34. E o texto diz assim, Hebreus 10, 33 e 34. Algumas vezes fostes expostos ao público como espetáculo de humilhações e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que da mesma forma foram ofendidos, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também recebestes com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estáveis convictos de possuirdes bens muito superiores e que duram para sempre. A maior riqueza é a da eternidade, da glória eterna. Se nós rejeitarmos tudo que o Senhor nos entrega de bom, vai restar tão somente tristeza, amargura, infelicidade. Pode até sorrir aqui nesta vida, mas e as lágrimas na eternidade sem Cristo? As dores na eternidade sem Deus? O sofrimento que não tem alívio? Aqui tudo passa.
mas na eternidade não. Pela fé, Moisés antecipou a rejeição prometida que o povo de Deus enfrentaria e que culminaria na cruz de Cristo, aceitando voluntariamente essa desonra como parte de sua lealdade a Deus. Aqui no versículo 26, podemos ver que Moisés fez um juízo de valor deliberado. Pesou as glórias temporárias do Egito contra a vergonha por Cristo e concluiu que esta última era superior. O Salmo 37, versículo 16 diz: melhor é o pouco que o justo tem do que a abundância de muitos ímpios. Que adianta tanta fama, tanta riqueza, tantos prazeres realizados, mas não ter nada de Deus, não ter nada da presença do Senhor na vida. Moisés, ele pesou o glamour de uma vida passageira e o sofrer por Cristo, a vergonha por Cristo. Por isso, nós cristãos que entendemos e compreendemos o sacrifício de Jesus por nós na cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados, não devemos jamais abrir mão, mesmo que a gente venha sofrer nessa terra, venhamos ser humilhados, ser envergonhados, passar por vergonhas, ser expostos a vergonhas, por conta de prazeres momentâneos. Mas saibamos que depois de tudo isso, de todo o sofrimento, de toda a tristeza, de toda a angústia passada aqui, receberemos o galardão eterno. E nós devemos manter o nosso foco em Cristo. Mateus 5, versículo 12, ali Jesus ele fala: alegrem-se e exultem, pois grande é o galardão de vocês nos céus, pois assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A fé influencia a mente, levando às decisões contrárias à lógica humana. Embora a compreensão que Moisés tinha da esperança messiânica fosse limitada, optou por associar-se ao povo de Deus, por meio do qual essa esperança seria concretizada. Qual escolha temos feito? Por qual tipo de vida realmente, de fato, temos optado? Para você hoje, o que mais importa? O que te leva a sua fé tem te levado a fazer qual tipo de escolhas? Quais os desejos, qual a vontade que você mais tem? É saciar os prazeres da carne, as vontades deste mundo? Ou buscar a Deus? Buscar fazer a vontade do Senhor? Obedecer, deixar a fé em Cristo te guiar? O versículo 27 vai nos mostrar ali o quarto ponto. A fé direciona a visão. O versículo 27 diz: por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Uma fé inabalável deve ser edificada sobre convicções inabaláveis. No tempo de provas, de nada adianta as convicções alheias, ou seja, nada adianta convicções naquilo que é passageiro. Porque quando chega a prova, aqueles que não estão firmados em Cristo, a sua fé não está firmada na rocha eterna, além de sofrer, não consegue suportar o sofrimento. Porque as suas convicções são falhas, está baseado em coisas passageiras, estão baseadas em tudo aquilo que não tem valor eterno. A primeira pedra angular da nossa fé é ter uma experiência pessoal com Deus, conforme o versículo 24. A segunda é olhar para a recompensa final e não para a recompensa imediata, conforme o versículo 26. Se nós buscarmos apenas aquilo que traz prazer aqui, é uma tremenda perda de tempo. Porque a primeira pedra angular da nossa fé é ter uma experiência pessoal com Deus. Nós, cristãos, devemos ter essa experiência pessoal. É uma experiência que ela não é conjunta com grupos, mas ela é pessoal de cada um para com Deus.
É a experiência da qual nós devemos ter para que a nossa fé ela seja mantida de pé quando as provações vierem, quando as lutas multiplicarem à nossa volta. É essa fé, essa comunhão nossa com Deus, essa intimidade, é essa experiência pessoal com Deus que fará com que nós suportemos as lutas que virão a nosso encontro. E a segunda, que é olhar para a recompensa final. Qual a recompensa que você almeja receber no final de tudo isso? É querer praticar tudo que não presta e achar que Deus vai premiar com coisas boas, com um galardão nos céus? Não. Moisés ele abandonou tudo para que lá no final ele recebesse a recompensa. Foi por meio da fé que Moisés abandonou o Egito e não quis retornar àquela vida de glamour do palácio real do faraó. Quando lá ele retornou, foi para cumprir o cumprimento do propósito de Deus. Que Deus queria usá-lo, né? Assim como Deus usou, como libertador do seu povo. Aí nós vemos pessoas cristãs fazendo exatamente o oposto, buscando viver os prazeres passageiros do Egito, abandonando os propósitos de Deus para fazer aquilo que agrada. Moisés ignorou o ódio, a ira do faraó e optou por seguir o caminho que Deus preparou. Evitar aquilo que nos traz recompensas imediatas pode nos livrar de laços terríveis, laços de escravidão. Moisés tinha liberdade, entre aspas, dentro do palácio, mas era escravo de todo aquele glamour. O povo hebreu sofria a escravidão do povo egípcio, mas tinha Deus com eles. E Deus ouvia o clamor daquele povo. E Moisés foi o escolhido de Deus para libertar o povo. Moisés ele era parte do povo de Deus e havia sido escolhido para ser o libertador daquele povo. Mesmo que a escravidão física estava ali no meio daquele povo, e aquela escravidão os impedia até mesmo de prestar cultos a Deus. Porém, Deus tinha um propósito maior. E Moisés foi usado. Por isso que os pais não devem deixar de apresentar o caminho do Senhor aos seus filhos. Orar por eles. Ensinar o caminho do Senhor. Para que eles possam vencer, né, o instrumento nas mãos de Deus. Possam ser usados pelo Senhor. Para que outros sejam libertos também da vida de pecado. Êxodo capítulo 4, versículo 19. Ali está escrito assim: disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, retorna ao Egito, pois todos os que buscavam tirar-te a vida foram mortos. Alguns outros textos como referência, como por exemplo Êxodo capítulo 10, versículo 28, capítulo 11, versículo 8, capítulo 12, versículo 11 e 37 e versículo 50, também o capítulo 13, versículo 17, capítulo 14, versículo 10. Salmo 16, versículo 8, Mateus 10, versículo 22 e Mateus 24, versículo 13. São algumas referências que dão suporte a esse texto. Apesar de Moisés enfrentar oposições e até mesmo risco de morte, ele não desistiu, pois ele confiava na presença de Deus em sua vida e no meio do povo, e na promessa de Deus. Moisés não focou no que seus olhos podiam enxergar, mas naquilo que estava além da visão natural. E enxergar além, né, do que a sua visão estava além do natural. Ele estava focado no foco, o seu foco estava no Deus invisível, em tudo aquilo que Deus havia prometido, nas promessas eternas do Senhor. Nós cristãos não estamos isentos de sofrimentos. Cristo não disse que nós não teríamos sofrimento nessa terra, mas a fé no Deus vivo, no Deus verdadeiro, nos faz olhar e crer no invisível, seguir confiando nas promessas de Deus, que em seu tempo as cumprirá. A verdadeira fé capacita o crente a vencer o medo das potestades visíveis, concentrando-se no Deus que, embora invisível, sustenta e guia os seus servos
com a mão poderosa. Ainda que a gente não consiga enxergar Deus visivelmente, mas a sua presença se faz no nosso meio. A sua presença nos protege, nos guarda, nos sustenta e nos dá toda a capacidade para suportarmos todas as perseguições, todas as lutas nesta vida e permanecermos de pé. Homens e mulheres comuns baseiam os pensamentos quanto ao futuro naquilo que enxergam, esperam ou planejam. Nós cristãos não devemos ser assim. Nossos pensamentos devem ser guiados, regulados pelas promessas de Deus. Se focarmos nas coisas desta vida, a gente corre sério risco de ficar pelo meio do caminho. O versículo 28 vai nos mostrar ali o quinto ponto. A fé reconhece o nosso livramento. O versículo 28 diz: por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Deus ordenou que Moisés celebrasse a Páscoa e este instruiu o povo a sacrificar o cordeiro e a aspergir seu sangue nos batentes das portas, para que o anjo destruidor não matasse os primogênitos, conforme o capítulo 12 de Êxodo. Este foi mais um ato de confiança nas coisas que não se veem. Moisés ele não via, o povo ali não via, Deus deu uma ordem e eles cumpriram a ordem de Deus. Quando o anjo destruidor veio sobre o Egito, matando todos os primogênitos do povo ali no Egito, todos os primogênitos do povo de Deus foram culpados, porque obedeceram à ordem do Senhor. A fé é a convicção inabalável nas promessas de Deus, assim como o versículo 1 do capítulo 11, que foi o texto de abertura aqui desse culto. E aqui se concretiza na obediência que antecipa a redenção futura. O ato de Moisés celebrar, ou seja, instituir a Páscoa com o povo de Deus, aponta para a continuidade do memorial pascal e seu cumprimento em Cristo. Tipologicamente, o Cordeiro Pascal ele prenuncia Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme João capítulo 1, versículo 29, e 1 Coríntios 5, versículo 7, e 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 e 9. Cristo Jesus a si mesmo se deu em resgate por todos, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6. O livramento de morte se deu por meio da presença de sangue. Onde havia o sangue do Cordeiro aspergido, a morte não pôde agir. Assim é todo aquele que assume, que recebe, que aceita a obra do Senhor Jesus Cristo. A morte não tem poder sobre o povo de Deus, sobre aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro aspergido nos umbrais e batente das portas nas casas dos israelitas trouxe proteção e livramento. O sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, nos trouxe salvação eterna, nos livrando da condenação eterna. O sangue de Jesus Cristo, somente pelo meio do sangue dele, do Senhor Jesus Cristo, é que nós podemos ter a salvação eterna e o livramento da condenação eterna. Conforme Hebreus capítulo 9, versículo 19 e o capítulo 12, versículo 24. Aqui no capítulo 12, versículo 24, o autor ele escreve, ele diz assim: a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Somente pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, a humanidade pode receber o perdão dos seus pecados e ter a vida eterna. O último ponto vai nos mostrar: a fé vence as nossas dificuldades. Versículo 29. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados.
Logo após saírem do Egito, o faraó com seus exércitos encurralaram o povo de Israel entre o mar e as montanhas. Ficaram cercados de todos os lados. Aos olhos humanos não havia saída. O fim era certo. Porém Moisés clamou a Deus e o Senhor manifestou o seu poder, manifestou seu poder realizando um milagre que é um dos milagres mais extraordinários ali no Antigo Testamento. O Senhor abriu o caminho no meio do mar para que o seu povo atravessasse, dando total livramento ao povo hebreu. Então o povo de Deus atravessou para o outro lado, salvos e seguros. A nossa fé em Cristo não morre diante das dificuldades, das barreiras. Ela nos leva a clamar a Deus pelo socorro, e caminhos são abertos à nossa frente, nos fazendo passar para o outro lado, salvos e seguros. É no meio do impossível que Deus manifesta o seu poder e dá vitória ao seu povo. Ao atravessar, descreve a ação dos israelitas ao atravessar o Mar Vermelho, simbolizando um ato de fé e obediência. A fé daquele povo, a fé de Moisés daquele povo, os levaram a obedecer a ordem de Deus. A fé foi catalisada, que permitiu que os israelitas caminhassem em segurança em meio a um milagre demonstrado do aparente impossível. Deus demonstrou o seu poder, e aquele povo teve a certeza ali, naquele momento, de que Deus estava com eles. Ainda que eles olhassem para toda aquela dificuldade que estava à sua volta. De um lado estava o exército, estava o faraó, do outro lado estava a montanha, estavam as montanhas, e à sua frente estava o mar. Quando nós estamos passando por algumas dificuldades e olhamos, às vezes a gente acha que a gente não tem como sair de tudo aquilo. Mas quando nós olhamos para o alto e clamamos aquele que pode todas as coisas, ele de imediato nos traz o socorro. Ele nos livra, nos traz o socorro, e a gente consegue passar em paz e em segurança. Êxodo capítulo 14, versículo 13, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, aquietai-vos e vejam o livramento do Senhor, que hoje realizará por vocês, porque os egípcios que hoje veem, nunca mais os vereis. Salmo 106, versículo 9. Repreendeu o mar vermelho e ele secou. Então os fez passar pelos abismos, como se estivesse em um deserto. O povo atravessou no meio de um mar, como se não tivesse nada. O povo passou sem molhar, sem ser destruído. O versículo 29, na parte B, vai nos mostrar ali que o mesmo caminho que serviu de libertação e proteção para o povo de Deus se tornou morte e destruição para os inimigos do povo de Deus. Na última parte do versículo 9 diz: mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. Faraó e seus exércitos tentaram passar pelo mesmo caminho, porém sem fé em Deus, e com um propósito não de paz e proteção, mas de perseguição e morte, porque era o que ele queria fazer: matar, exterminar todo o povo de Deus. O propósito deles era exterminar os israelitas, o povo de Deus. Eles não tiveram a mesma chance. O povo atravessou o Mar Vermelho a seco. Os egípcios foram engolidos pelas águas, que recuaram para dar passagem ao povo de Deus. A fé em ação de Moisés e os israelitas os levaram ao outro lado em segurança. A falta de fé e ódio no coração dos egípcios os conduziram à ruína, à destruição, e todos morreram afogados. Não devemos temer o mal. Os muitos
aqueles muitos que buscam nos cercar para nos destruir, mas temer com muita confiança e obediência tão somente a Deus. É dele que vem nosso socorro e livramento e salvação. Qual é o mar vermelho que está diante de ti agora? Seja qual for, você não deve temê-lo. Há egípcios que te perseguem e buscam te cercar para destruí-lo? Não os temam. Tão somente confia no Senhor. Deposite toda a fé no Senhor, porque Ele sim abre caminho para o seu povo passar. Olhe para o que Deus pode fazer. Assim como Ele livrou os israelitas, abrindo caminho no meio do mar vermelho, Ele fará o mesmo por você. Então somente creia e obedeça a sua voz, a sua ordem, a sua palavra, porque a fé e a obediência em Deus nos levam à vida eterna. Uma pequena ilustração para esse texto. Imagine-se um abismo escuro e profundo, onde a única saída é atravessar uma ponte de vidro, suspensa sobre o nada. A ponte é totalmente transparente, você não consegue ver onde pisa, mas o engenheiro responsável garante que ela é 100% segura. Atravessar essa ponte de olhos fechados é a razão humana, hesitar é o medo. A fé, no entanto, é caminhar de olhos abertos, confiando plenamente na palavra do construtor. Foi exatamente isso que Moisés e o povo de Israel viveram no Mar Vermelho. Eles não viram a água abrir antes de dar o primeiro passo. E eles precisaram molhar os pés na incerteza para que um milagre se abrisse à frente deles. Já os egípcios tentaram atravessar baseados apenas na própria força militar e na imitação do caminho, sendo engolidos pela falta de direção divina. O texto nos trouxe grande ensinamento aqui nesta noite. Um texto rico, cheio de ensino, e nós ainda podemos tirar um pouquinho dele mais para aplicar na nossa vida. A fé em Deus nos fortalece e nos dá coragem para dizer não a todo tipo de ordem maléficas e obedecer a palavra de Deus. Conforme o versículo 23, ali o que os pais de Moisés fez para proteger o seu filho. Assim como Moisés, todo cristão que almeja ter uma verdadeira comunhão com Deus deve abrir mão dos prazeres passageiros. Versículos 24 ao 26. Não devemos tomar decisões baseadas no que é visível, mas no Deus soberano e nas suas promessas. O texto também nos ensina a confiar no sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, para nossa verdadeira proteção e salvação. A travessia do Mar Vermelho nos mostra que não devemos temer diante das circunstâncias, mas pela fé avançar mesmo que tudo à nossa volta pareça não ter saída, confiando que o Senhor abrirá o caminho para podermos prosseguir a caminhada. Concluímos que Hebreus 11, versículo 23 ao 29, através da fé, Moisés nos ensina que a fé verdadeira resulta em coragem, escolhas certas, obediência e perseverança diante das dificuldades. Assim como Moisés, devemos valorizar as riquezas eternas e não as riquezas passageiras. Glória a Deus eternamente. Que o Senhor continue abençoando a todos. Eu agradeço a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele me concedeu de trazer a sua mensagem aqui nesta noite. Agradeço a toda a igreja, o pastor Antônio, e que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bendito seja o nosso grande Deus, que nos deu
esta grande oportunidade de exaltar ao Senhor e também ouvir as suas grandes lições sobre nossas vidas. O texto é extremamente maravilhoso, quanto mais você tira dele, mais ele tem a oferecer. Você imagina Deus pegando o libertador de uma nação e colocando para o inimigo desta nação criá-lo. Foi exatamente o que Deus fez com Moisés. Depois Deus pega esse homem, molda ele dentro da sua vontade. E Moisés vive 40 anos no deserto, 40 anos no Egito, 40 anos na casa do sogro e mais 40 anos no deserto. 120 anos só para conduzir um povo até a terra prometida. E a gente percebe que ele age pela fé. Ele não tinha a certeza de que ele chegasse lá, mas ele tinha a certeza que Deus levaria o povo até lá. É tanto que ele não entrou na terra prometida, mas o povo que ele conduziu, né? O povo que Deus permitiu que ele conduzisse, entrou. Eu sei que muitas coisas que eu creio, talvez eu não verei, mas eu sei que vocês verão. Porque a fé é exatamente isso, estender a mão para receber aquilo que você pediu. Que nós possamos nesta noite estender a nossa mão para o Senhor, para receber não aquilo que é possível aos homens, mas aquilo que nos é impossível. Sabe aquele parente bem difícil que você tem? Deus pode trazer ele para a sua presença. Sabe aquele sonho mais impossível que você acha que não tem como realizar? Deus pode entregar nas tuas mãos. O Deus que nós pregamos não é um Deus apenas de promessa, é um Deus que cumpre promessas. Fazer promessa até eu faço. Mas o Deus que nós pregamos é um Deus que não só faz, mas também cumpre. Então, a mentalidade de muitas pessoas hoje é a mentalidade de gente que conhece um Deus que é só uma fumaça, um desenho qualquer. Mas o Deus que as Escrituras promete é o Deus que abre o mar e é o Deus que faz o seu povo passar pelo mar a pé enxuto. Mas o mesmo mar que o povo passa a pé enxuto é o mar que engole um exército poderoso. Há muitos anos atrás, em um colégio, discutindo com um professor, ele disse: o mar vermelho é uma alguinha rasinha que vai um vento lá e de repente todo mundo passa a pé enxuto. Eu deixei ele falar, falei: professor, mas interessante, o povo fraco, criança, velhos, animais, gente carregando saco nas costas, e passou no mar e não aconteceu nada. E veio o exército poderoso a cavalos, homens treinados, soldados fortes carregando espada e escudo, e morre afogado. Como é que o senhor explica essa água rasinha? Então, naquele momento, é claro, foi uma explosão de risada da galera do fundão, e ele me perseguiu pelo ano inteiro. E no fim do ano ele reconheceu e devolveu as minhas notas. E tirei uma boa nota e passei de ano. Professor Edivaldo, se ele um dia estiver me ouvindo, ele sabe da história. Então, o Deus que a gente prega é esse Deus. Se você crê nele, ele muda a tua vida. Se você não crê, você vai continuar do mesmo jeito que você estava, ou pior. Mas se você crê nesse Deus, ele muda a tua história. Apenas um pequeno resumo da grande mensagem que a irmã Giane trouxe. Eu quero convidar então a amada Igreja do Senhor a se colocar de pé para que nós possamos agradecer a Deus, né? Nós já pedimos de monte no início. Então, nos resta agradecer. Poderoso, amado e glorioso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais esta riquíssima oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na tua presença, que o Senhor também nos deu de poder ouvir a tua mensagem, a tua palavra, as tuas promessas, que o Senhor também nos deu a certeza de que o Senhor é cumpridor de promessas. Pai, obrigado por cada vida preciosa que aqui está, que o Senhor derrame sobre estas vidas não somente esperança, mas também certeza de que o Senhor cumprirá todas as tuas promessas,
na vida daquele que espera. Te agradecemos pela cura dos doentes, que oramos aqui no início, pela libertação dos oprimidos, dos deprimidos, que também pedimos ao Senhor aqui no início. Te agradecemos por esta palavra maravilhosa, por esta mensagem transformadora. E te pedimos que o Senhor abra o coração de todos aqueles que a ouviram, para que esta mensagem não somente possa entrar nos corações, mas dar frutos. Porque a mensagem não é nossa, a mensagem é tua. E é por isso, papai querido, que nós te pedimos que se o Senhor não abrir o coração do povo para a tua palavra, falaremos em vão. Então nós clamamos ao Senhor, abre o entendimento do povo, do teu povo, de todo aquele que ainda virá a ser teu povo, para que a tua palavra possa transformar vida, quebrar ódio, arrancar rancores, liberar perdão, trazer paz, trazer esperança, trazer perseverança ao coração de cada um. É a tua palavra que nós entregamos nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder que há neste nome, que seja repreendido, destruído, aniquilado toda e qualquer ação do mal sobre a vida do teu povo, sobre a vida desta cidade, sobre a vida desta nação. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós oramos e te agradecemos para a glória do teu nome e para o nosso bem. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor permaneçam com todos. Que o Senhor Deus os conduza aos vossos lares em segurança. Que tenham todos uma excelente noite, um bom descanso e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Que Deus os abençoe poderosamente, em nome de Jesus.